Eu te dou outra. Dá, te dou outra. Dá, te dou outra. Que a sua filha fosse tratada dessa forma? Vagabunda! Você gostaria de ter um presidente que trata as mulheres como o Bolsonaro trata? Grava aí que eu sou estuprador. Eu sou estuprador agora. Jamais estuprar você, você não merece. Uma mulher tem o direito de chamar um homem de estuprador, mesmo sabendo que ele não é? E se fosse seu marido ou filho? Como você, pai, mãe, esposo ou esposa, reagiria a esta grave acusação? Olha, eu espero que não. Eu te dou outra. Dá, te dou outra. Dá, te dou outra. Em mulher não se bate, concorda em gênero, número e grau. Porém, isso dá o direito da mulher dizer que vai dar bofetada em quem bem entender. Bolsonaro não foi o único. A diferença é que o outro correu. Veja. Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Canalha! Canalha! Sai daqui que eu lhes confetei! Seu canalha! Podre! Apareça aqui que eu lhes confetei! Dá, eu te dou outra. Dá, eu te dou outra. Dá, te dou outra. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você me moral. Ah, vagabunda. Após ser chamado de estuprador e desequilibrado por 4 vezes, Bolsonaro devolve chamando-a de vagabunda. Na mídia só mostram a parte final. O que será? Perceba quem é desequilibrado e, claro, sempre vitimista. O que é isso aqui? Desequilibrado! O que é isso, desequilibrado? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Bolsonaro fez uma grave acusação. Ele disse: a sua família que é de estuprador de menores. Perceberam? Será que foi uma calúnia dele? A prisão aconteceu dia 30 de outubro de 2003, às 2 horas da madrugada. Seu cunhado estava com 2 menores de 11 e 15 anos. A discussão entre Bolsonaro e Rosário foi 12 dias depois do problema com seu cunhado. Perceba que depois da faladeira ela fica no seu velho "o que é isso?", para tirar o foco e aumentar a tática vitimista. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. Mas o que é isso? Ela gravou tudo ali. Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. Chora agora, chora agora. A deputada Maria do Rosário saiu chorando e não quis gravar a entrevista. O senhor não pode chamar uma pessoa de vagabunda. Qualquer mulher, nenhuma mulher é vagabunda. Aí o clássico do vitimismo. Ele não pode chamar a senhora Rosário de vagabunda, mas ela pode chamá-la de estuprador? Por quê? Ela diz que nenhuma mulher é vagabunda, jogando como se ele tivesse falado das mulheres. Foi isso que aconteceu? Por último, seguindo a linha vitimista, se nenhuma mulher é vagabunda, algum homem é estuprador? Discutindo aqui com a Rede TV a questão da maioridade de 16 anos. Daí ela entrou na conversa, quer dizer, não foi, era da outra entrevista, entrou na conversa e falou que é contra a maioridade. Respondi o seguinte: olha, quem é a favor que a maioridade continue aos 18 anos, pega esse estuprador de São Paulo agora, esse marginal que matou esse casal em São Paulo, e leva para dirigir o carro da sua filha lá no seu estado. Bolsonaro dava uma entrevista à Rede TV. Quando a senhora Pode Tudo, Maria do Rosário, entrou sem ser convidada. Vocês sabiam disso? Essa confusão começou em 2003, durante uma entrevista de Bolsonaro à Rede TV, no Salão Verde da Câmara. Mas o que aconteceu para tanta polêmica? Terminou de forma trágica o passeio dos namorados em São Paulo. Eles foram assassinados. O corpo de Liana foi encontrado próximo a um riacho neste matagal, um lugar de difícil acesso no município de Embu-Guaçu, na Grande São Paulo. Horas antes, a polícia já havia localizado o corpo do namorado dela, Felipe Café, de 19 anos. Liana Frendenbach e Felipe Café, 16 e 19 anos, vão acampar em um sítio no município de Embu-Guaçu, na Grande São Paulo. Roberta Aparecido Alves Cardoso, Champinha, e Paulo César da Silva Marques, Pernambuco, sequestram o casal e os levam para um cativeiro. Lá, Champinha estupra Liana e deixa Felipe em outro quarto. Enquanto Champinha continuava seus estupros, Pernambuco levou Felipe para um local distante e o matou com um tiro na nuca. Um jovem de 19 anos, brutalmente assassinado. Você gostaria que seu filho fosse tratado assim? Nestes 3 dias, já com o namorado morto, Liana continuou a ser estuprada por Champinha em Pernambuco.
que, não satisfeitos, ofereceram a jovem para mais 3 amigos, ou seja, foram 5 dias sendo estuprada por 5 homens diferentes. Sabendo da aproximação da polícia, Champinha mata Liana com golpes de peixeira no pescoço e nas costas. Ainda tentou degolar Liana. Como não conseguiu, bateu com o lado contrário da peixeira na sua cabeça, o que causou traumatismo craniano. Uma jovem de 16 anos, estuprada por 5 dias por 5 homens e morta a facadas. Você gostaria que tratasse sua filha ou esposa assim? Antônio da Silva pegou 124 anos. Aguinaldo Pires pegou 47 anos. Antônio Matias pegou 6 anos. Paulo César, o Pernambuco, 110 anos. Mas e o Champinha? Champinha era o líder do bando, apesar de ter 16 anos. E à luz do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ele só poderia passar no máximo 3 anos na Fundação Casa, mesmo executando quase todo o crime. Pela lei penal, Champinha está com seu histórico criminal zerado, pois, entre aspas, não sabia o que fazia na época, e já era para estar solto há muito tempo. Porém, a justiça o considerou incapaz, e ele está interno em uma unidade experimental de saúde com um custo altíssimo. R$ 32.500 por cada interno. Adivinha só quem é esse ótimo gestor dos recursos públicos no dia da reportagem? Senhor Geraldo Alckmin, o mesmo que fez a propaganda eleitoral seletiva usando a imagem de Dona Rosário. Bolsonaro propôs a redução da maioridade penal para 16 anos, em caso de crime hediondo, como estupro e estupro de vulnerável. Já a superfeminista Dona Rosário alegou que Champinha era inimputável penalmente, o que é verdade, mas não a impede de ser alterada. Porém, o mais difícil de ouvir é essa senhora falar que Champinha ainda era uma criança e não sabia o que estava fazendo. Disse ainda que era por causa de pessoas como Bolsonaro que estes jovens inocentes cometem esse tipo de delito. E, depois de toda esta confusão, Bolsonaro responde na justiça por apologia ao estupro. Então este foi o contexto da discussão. A feminista defendeu o estuprador, acusou de estuprador quem queria penas mais rígidas para estupradores, mesmo sendo menor. Você já viu na mídia a superfeminista Dona Rosário falar sobre o caso do seu cunhado, que cometeu um crime hediondo, estupro de vulnerável? E você, mulher, em especial nordestina, não seja feminista. Seja mulher, seja feminina, deixo a explicação desta mentirosa quando o suposto ataque machista vem do grupelho comunista. Vamos pegar esse de Rondônia agora? Vou colocar Fátima Bezerra, a mulher do Rosário, em cima dele. Isso não, cara. Sabe, porque até tirei o sarro da Clara antes, fica procurando o que fazer. Faz um movimento das mulheres contra o filho da p***. Que é de grelo duro, né, do nosso partido. Veja a explicação da senhora feminista Maria do Rosário. Qual é a sua posição sobre o que disse o presidente, deputada Maria do Rosário? Bom dia. Bom dia, Macedo. Muito obrigada pela oportunidade mesmo, apesar do dia corrido de ontem. Eu não fui ferida pela fala do presidente. Talvez cada uma de nós seja ferida por uma divulgação de uma conversa estritamente privada. E aí tem uma série de explicações, inclusive, das mulheres, feministas, negras, inclusive, que dizem, por outro lado, que essa expressão não naturalmente deve ser confundida com uma expressão de ataque às mulheres, porque ela é uma expressão regional do Nordeste brasileiro. Olha, deputada, eu estou lendo aqui o Cultura Nordestina, que traz as expressões regionais, aqui um amplo apanhado, uma espécie de dicionário, não aparece aqui. Bom, mas tudo bem, essa é a sua posição. Eu não esperava outra coisa da senhora. Conversei com mulheres feministas, negras inclusive. Mulheres no plural, já não seriam todas as mulheres? Se fossem um homem não comunista, democrata ou socialista do grupelho, ela seria tão cautelosa a falar? O pior discurso de ódio é a mentira.